e Jafé. Deus escolhe então o primogênito, mais velhos, e profetiza que os mais novos deveriam habitar na tenda de Sem. Ou seja, a providência de Deus iria vir da linhagem de Sem. Aleluia! E se vocês forem olhar na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, vocês vão encontrar esta referência. E eu quero aqui avançar, sair do Novo Testamento e ir em direção ao Novo Testamento, em direção a esse texto sagrado aonde eu li. Pois bem, antes de começar a explanar esse texto, eu quero ainda aqui falar algo maravilhoso da parte de Deus. Deus então é chegado o momento que a Bíblia diz de plenitude dos tempos. Vindo então a plenitude dos tempos, Deus irá executar o seu plano. No Antigo Testamento, quando Moisés quis ver Deus, Deus diz: olha, homem nenhum me viu e viveu. E Deus foi misericordioso, colocou Moisés na frente de uma rocha, tampou com a sua própria mão e deixou de ver ele passar e ver pelas costas. Só ele está ali nesse momento, já chegou lá embaixo com os seus irmãos com o rosto glorificado. O brilho, a glória de Deus impactou a vida dele, que lá embaixo as pessoas não suportavam nem olhar para o rosto dele. Por muitos dias ele teve que cobrir o rosto com um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar. O brilho era muito grande. Pois bem, então ninguém via Deus e sobreviveria. Mas Deus queria se revelar para o ser humano, e o ser humano conseguisse ver sem morrer. O ser humano conseguisse ver ele sem morrer. Então Deus agora, chegando à plenitude dos tempos, ele agora vai descer na terra de uma forma legal. Vai entrar no ventre de Maria como um embrião pequeno dentro do ventre, vai ser gerado normalmente, não por auxílio humano paternal, mas foi gerado pelo Espírito Santo e colocado lá dentro. Mas ele foi crescendo humano, e o humano cresce normalmente, como nós sabemos. Então lá foi colocado ali, e ele cresceu como um embrião, foi se formando, como toda criança se forma. Deus agora desce do céu, toca na terra. A terra não é destruída. Foi um trabalhar tremendo de Deus aí. Se nós observarmos e refletirmos o trabalhar de Deus para não destruir a terra, para que nada se abalasse com a sua chegada, foi um trabalhar muito grande da Trindade nesse momento. O poder máximo de Deus nesse momento, ele é executado. Eu vou entrar na terra, a terra não vai ser destruída, os seres humanos também não vão ser destruídos. Eu vou entrar de uma forma legal como humano. E agora Deus entra no ventre da mulher, e agora ele se forma um ser humano dentro de Maria. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Aleluia. E Deus cresce dentro do ventre de Maria. Com certeza Maria amamentou Jesus. A Bíblia não fala esse detalhe, mas nós, como seres humanos, sabemos que todo bebê mama. Jesus comia, Jesus fazia necessidade, Jesus era humano. Pois bem, mas ele era Deus, a divindade estava nele, porém com um controle para não destruir as pessoas e nem desequilibrar esse plano que o próprio Deus criou. Então a Bíblia também não relata o que Jesus fez antes dos 30 anos. A Bíblia só diz que uma certa feita ele foi para o templo, já criança, adolescente, e ali os mestres se maravilharam da sabedoria dele. Então a Bíblia não resiste do que ele fez por menor nesse inteirinho, antes dos 30 anos. A gente pode até imaginar que houve alguma coisa na sua casa, nos pormenor, mas Deus não
deixou registrado para que a gente viesse ter esse conhecimento. Porém, Deus deixou registrado que depois dos 30 anos, aí sim, Ele vai se revelar de forma pública. E aí Ele começa então a pregar a palavra do Senhor e começa a revelar quem é Deus. E Ele começa a se revelar de uma forma maravilhosa, dizendo para a mulher na beira do poço que Ele era água, que aqueles que tivessem sede, Ele daria água, e essa pessoa não teria mais sede. E Ele começou a se revelar para o mundo quem Ele era. E nessa feita, já depois de ter se revelado bastante, já estava caminhando, já tinha os seus discípulos, e Ele resolve perguntar: quem tu diz que eu sou? E por isso que nessa noite eu também quero perguntar: quem é Deus para você? Quem tu diz que é Jesus? O que vocês dizem quem é Jesus? Pedro disse: tu és o Cristo. Quem revelou para ele foi Deus. Cristo era aquele que iria vir salvar o mundo. Era o Filho de Deus. Cristo é o Filho de Deus. Os judeus acreditavam, eles tinham conhecimento de que isso era real, que isso era fato, que isso estava escrito. O problema é que eles não creram quando Deus se revelou a eles como um humano, como uma pessoa simples, como uma pessoa que não tinha beleza e nem formosura. Eles não creram, mas aqueles que creram tiveram a vida eterna. Aleluia. Tiveram a aproximação do Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler uma outra palavra que está escrita aqui em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 20. Está escrito assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós conhecemos e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Então nós hoje conhecemos quem é Deus. Jesus disse que nós somos muito mais bem-aventurados do que muitos profetas que desejaram ver e ouvir o que nós vemos e o que nós ouvimos. Por quê? Porque Deus se revelou para nós. Deus abriu as portas do céu e se revelou ao ser humano. Deu condição para o ser humano voltar ao estado original. Hoje nós somos filhos e co-herdeiros de Cristo. Hoje Deus é o nosso Pai. Hoje nós temos acesso direto com o Pai. Isso só se deu através da vinda dele neste mundo. Isso só se deu porque ele cumpriu a sua promessa. Aleluia! Que muitos esperaram, que muitos dormiram, crendo nessa promessa. Essa geração é bem-aventurada, porque está provando da revelação divina. Deus se revela para nós. Lembre-se, e no primeiro dia em que Deus o resgatou e que quis se revelar para você, você não o conhecia. Não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu primeiro, porque Ele queria se revelar para nós. Nós estávamos com venda nos olhos, nós estávamos em laços de morte,
Nós estávamos com os pés presos em charco de lodo, mas Jesus nos resgatou primeiro e se revelou para nós. Quando Ele nos revelou, nos resgatou e nós passamos a conhecer Ele, então